Oi pessoal, tudo bem? Meu nome é Glécia, eu faço parte da Redaçãozinha, né? Eu tenho uma página no Instagram que dá dicas de redação. E eu vou apresentar para vocês a minha redação de 2019. A minha nota foi 960, eu tirei na competência 1 160, né? Por os roubinhos. Vou até apresentar aqui para vocês alguns modificados. E nas demais competências eu obtive a nota 200, que é a nota máxima. O tema foi a democratização do acesso ao cinema no Brasil, foi o tema de redação do Enem de 2019. Então, demorei um pouco para postar esse tema, né, porque acho que foi mais por preguiça mesmo, mas agora eu vou apresentar para vocês o que eu escrevi na minha redação. Tudo bonitinho, para vocês usarem como modelo ou se inspirarem. A minha introdução foi a seguinte: em consonância com o artigo 6º da Constituição Federal de 1988, é dever do Estado garantir o lazer para a sociedade brasileira. Entretanto, esse decreto não é cumprido em sua totalidade. Haja vista que o acesso ao cinema, por exemplo, ainda é uma atividade que não atinge a maioria da população. Nesse viés, na tentativa de justificar essa falha, duas situações merecem destaque: o baixo investimento em eventos públicos e a escassez de incentivo social. Diante disso, medidas devem ser tomadas com o intuito de democratizar o acesso ao cinema no Brasil. Então, a minha redação eu começo com o artigo 6º, né, fazendo essa retomada de artigo, e coloco duas teses. Né? A primeira tese é o baixo investimento em eventos públicos e a escassez de incentivo social. E na última frase, como eu uso de sugestão, né, nas minhas aulas, dá uma ideia de proposta de intervenção. Vai dar uma ideia de que eu vou resolver esse problema em algum lugar do texto. O meu primeiro desenvolvimento. Como primeira constatação, é possível justificar esse problema com baixo investimento em atividades gratuitas. Nesse prisma, segundo o jornal Folha de São Paulo, menos de 20% da população tem acesso ao cinema. Sob tal ótica, é válido dizer que esse número se faz presente devido à escassez de projetos sociais que visam a democratização cinematográfica. Haja vista que essas atividades são vistas como recreação de luxo, ou seja, pessoas de baixa renda não são instigadas a ter esse hábito, já que no Brasil é predominante a divulgação de filmes em shopping privado, e com isso é cobrado ingresso para ter acesso ao conteúdo transmitido. Como desdobramento, a persistência do não investimento em eventos sem taxas contribuirá para a não democratização dessa atividade, uma vez que para atingir toda a população é preciso de mais projetos sociais de disseminação cinematográfica, como acontece na cidade histórica de Ouro Preto, em Minas Gerais, em que ocorrem eventos gratuitos na praça da cidade, cujo intuito é democratizar o acesso à arte do cinema para a população local. Então, aqui nesse parágrafo, né, eu falei sobre a questão do baixo investimento em atividades gratuitas. Coloquei o primeiro dado, né, da Folha de São Paulo, colocando uma porcentagem, né, de quantas pessoas que têm acesso ao cinema no Brasil. Fiz uma frase de causa e consequência e também coloquei um outro dado, né, mais informativo, né, de uma maneira que dá exemplo, né, do que ocorre na cidade de Ouro Preto, né, em que na praça da cidade ocorrem eventos, né, de graça para a população com apresentação de cinema. Né? Colocam cadeiras lá, colocam um telão e as pessoas têm acesso a essa arte de maneira grátis. Aqui nesse parágrafo, eu tive um erro de escrita, né, lá na prova do Enem, que me tirou pontos também, que foi nessa questão ali do dado de Ouro Preto, em que eu coloco assim. Como acontece na cidade histórica de Ouro Preto, Minas Gerais, eu coloquei 2 tracinhos, né? Só que lá na prova eu coloquei somente um tracinho. Eu não coloquei o tracinho final ali depois de Minas Gerais. Isso foi um erro, né? E me fez com certeza pesar na minha nota para perder os 40 pontos. Aí vem o segundo parágrafo. Outro sim, a problemática do raro incentivo social para tornar a ida ao cinema uma atividade cotidiana precisa ser destacada. Nessa perspectiva, de acordo com a Constituição Federal, é assegurado ao idoso e ao estudante a meia entrada em estabelecimentos privados que oferecem atividades e lazeres. Seguindo essa linha de pensamento, é certo afirmar que essa ação é uma tentativa de o Estado garantir a democratização cultural, conforme o artigo 6º. Mas, mesmo com esse direito, o acesso é baixo, haja vista que o incentivo não cumpre a sua totalidade,
visto que a divulgação é um desafio. Como consequência, o objetivo de tornar a atividade acessível para todos só será efetivo com a educação da população e a efetividade do contrato social, defendido por Thomas Hobbes, pois o Estado, dotado de poderes, deve resolver todos os impasses sociais para garantir a igualdade popular. Aqui nesse outro parágrafo, eu falei do raro incentivo social, né, que foi a tese, coloquei como dado, né, uma informação da Constituição. Na última frase, eu coloquei um pensamento de Thomas Hobbes e também fiz uma frase de causa e consequência. Nesse parágrafo, eu também tive um erro de escrita, né, que está ali na segunda linha. Para tornar a ida ao cinema uma atividade cotidiana, precisa ser destacada. Lá na prova do Enem, eu escrevi precisar ser destacada. Né? Eu coloquei um verbo no lugar do precisa. Isso me pontuou perda de pontos também, mas assim, mera falta de atenção. Porque quando eu faço a minha redação, eu não fico conferindo, né? Eu faço ela no rascunho, bonitinho, depois que eu passo a limpo, eu não fico verificando, né, se tem algum erro. Eu já parto para fazer o restante da prova. Então, aí com um erro de atenção mesmo. A conclusão, destarte, a democratização do acesso ao cinema brasileiro precisa ser compartilhado para a população tupiniquim. Para isso, cabe ao Ministério da Cultura criar políticas públicas e sociais por meio de investimentos em eventos públicos, tais como cinema aberto, semelhante ao que é feito na cidade de Ouro Preto, divulgação de atividades cinematográficas via mídias sociais e via televisão, além de disseminar esse acesso em escolas da rede pública e nas periferias. Tais medidas têm por finalidade garantir o artigo 6º da Constituição Federal, ademais democratizar o acesso à cultura visual, que é de grande valia para a construção social, Assim, com medidas pontuais e gradativas, problemas como a falta de incentivo e o baixo investimento em eventos públicos poderão ser cessados dentro do território nacional. Ademais, o contrato social será efetivo. Nessa minha conclusão, eu coloquei como agente o Ministério da Cultura, fiquei com medo, né, depois que saiu aquela polêmica de que não poderia usar o Ministério da Cultura, mas eu coloquei. E não perdi ponto, eu tirei 200 pontos da competência 5. Fiz as minhas retomadas, né, tanta retomada que eu fiz na introdução do artigo, tá aqui na conclusão. Fiz a retomada, né, do que eu citei em Ouro Preto, também tá aqui, e também a retomada do contrato social de Thomas Hobbes. Aqui na conclusão eu também tive um erro de escrita, né, porque eu erro mesmo, assim, né, na hora de escrever mesmo por falta de atenção, e eu tive que fazer a famosa gambiarra, né, para escrever, que foi na última frase. Esse ademais, onde está escrito ali, ó, investimentos em eventos públicos poderão ser cessados dentro do território nacional. Ademais, o contrato social será efetivo. Não estava escrito assim, porque eu errei lá na hora da escrita, mas aqui eu coloquei bonitinho para vocês entenderem. O que eu fiz? Eu peguei esse ademais e coloquei ele deslocado. Então, ficou assim. E o baixo investimento em eventos públicos poderão ser cessados dentro do território nacional, vírgula. O contrato social será efetivo, vírgula, ademais. Tinha ficado assim a minha redação e eu conversei com alguns professores e eles falaram que esse deslocamento estava inadequado, né? Ficou ruim. E aí eu acredito que isso tenha me feito perder meus 40 pontos, porque totalizaram 3 erros que eu visualizei assim, que foram gritantes, né? E essa foi a minha redação, né? Eu fiz ela assim, não tive muita dificuldade para escrever o tema, porque é um tema que é próximo da minha realidade, né? Mas outras pessoas disseram que tiveram dificuldade de fazer essa escrita desse tema, né? Por fugir da realidade, não ter muito contato. Mas é isso, a minha redação foi essa. Eu espero que vocês tenham gostado, que consiga ajudar vocês ou até mesmo inspirar vocês nas suas próximas escritas. Beijinho, beijinho, tchau, tchau.